Entenda a operação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados. Então, nós vimos ontem, né, pessoal, foi deflagrada ali algumas ações com relação na direção do presidente Bolsonaro e dos seus aliados. E de forma geral, essa primeira pauta é mais até para a gente medir a percepção dos nossos comentaristas, e a gente vai entrar em mais detalhes com as próximas pautas. Vou passar o primeiro comentário, Paulo Papini. Bom, vamos lá. Gente, é uma loucura tão grande que, assim, sinceramente, eu não sei mais hoje o que ensinar para um aluno meu, o que ensinar para um... Sabe? Não tem crime. Vamos lá, a minuta do golpe. A minuta, a famosa, que são 3 versões, parece, né? São 3 versões. Primeiro lugar, artigo 142, goste ou não a esquerda, goste ou não o STF, o artigo 142 é, sim, constitucional. Até mesmo porque o artigo 142 ele foi inserido na Constituição pelo Constituinte originário. Ele não veio de emenda constitucional. É meio delicado, né? Pessoas que estão interpretando a Constituição após o Constituinte originário vão falar que aquilo é inconstitucional. Né? Então, assim, segundo, eu tenho um livro aqui de um autor, me fugiu o nome, que o nome do livro chama-se O Artigo 142. Ele defende a constitucionalidade. Qual que é o crime de eu escrever um artigo falando, olha, eu entendo, sabe, que o artigo 142 é constitucional por isso, por isso, por isso. Eu entendo que o Brasil sofreu um golpe de Estado na República e deveria voltar a ser monarquia. Nada disso é crime. Tá? Você ter, e fora o direito brasileiro, mas parece que a gente está assim, eu tenho que voltar ao primeiro ano de direito penal. E eu não sou criminalista, tá? Mas não tem que ser criminalista para analisar isso. Não tem nem que ser advogado para analisar isso. O direito brasileiro, ele não pune a intenção. O direito ocidental moderno, em geral, ele não pune a intenção. Eu quero que o Paulo Souza se lasque. Eu quero que o Paulo Souza seja preso. Eu quero que o Paulo Souza morra. Eu tenho poder mental, assim, minha mente não vai sair um raio de energia do meu cérebro para matar o Paulo Souza. Todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, todo mundo que está vendo o canal, um dia na vida, pelo menos, pensou em matar alguém. Todo mundo aqui que está aqui no canal, um dia pensou, nossa, como seria bom se o mundo fosse uma ditadura onde eu mandasse em tudo. E aí, essas pessoas são golpistas? E daí se o cara, como uma brincadeira, pegar e falar, vou colocar no papel, vou escrever um conto para mandar para um concurso literário, o dia que eu virei ditador mundial. Daí eu sou criminoso. Gente, assim, parece que a gente está vivendo dentro. Sabe aquele autor agora, Samuel Beckett, né? Que tinha uma peça dele, que está todo mundo num quarto, e o quarto não tem numa sala que não tem porta, e fica todo mundo feito maluco tentando procurar a porta. É assim, nós hoje estamos vivendo no teatro do absurdo. Nem Franz Kafka imaginou algo tão surreal quanto que a gente está vivendo hoje. E detalhe, Franz Kafka está sendo acusado aí por alguma universidade americana de ser machista, opressor, alguma babaquice dessas. Tá legal? É isso que eu tenho a falar, gente. Obrigado, Papini. Vou passar o comentário para o Diogo Forjas. Olha, Papini, nesse caso aí é até mais grave, porque a tal da minuta sequer é sobre o artigo 142, seria estado de defesa. Artigo 136, Papini, é mais grave. Eu sei. É mais insano do que parece, inclusive porque o tal do documento sequer tem potencial para fazer o que eles acusam que seria. Né? Não, é surreal. Não, e mesmo que está descrito lá, né, Papini, é surreal. Vamos comentar rapidamente. Bom, primeiro, a tal da minuta é exatamente a mesma apresentada lá atrás. Esse documento impresso foi impresso pelo advogado do presidente Bolsonaro, e ele já esclareceu isso nas redes. O presidente Bolsonaro, à época, quando soube da minuta que havia sido encontrada no celular do tenente-coronel Mauro Cid,
pediu a seu advogado, no caso, o documento, para que tomasse ciência, já que ele, Bolsonaro, sequer tinha visto a tal da minuta. Falou, olha, manda aqui para mim para eu ver do que trata isso. E ele enviou pelo WhatsApp para o presidente Bolsonaro em outubro, então tem lá datada o envio do arquivo. O presidente Bolsonaro não tem o hábito de ler documentos extensos na tela pequena do celular e pediu à sua assessoria que imprimisse. É este impresso que foi encontrado no PL. Então, que validade tem isso? Nenhuma. O que está lá é a impressão do documento encontrado no celular do tenente-coronel Mauro Cid. Lembrando, para quem porventura não se lembre, que esse documento, nas conversas do Mauro Cid, é desconsiderado pelo próprio Mauro Cid. Sequer envia isso para algum lugar. Então, se vocês voltarem nas matérias da delação do Mauro Cid lá atrás, voltem lá nas matérias da Desmídia e vocês vão encontrar exatamente o que eu estou dizendo, né? Então, esse documento aí é o que estava lá. Não tem validade nenhuma. Primeira base para dessa operação. Depois, tem lá os prints e conversas que, como o Papini desenhou muito bem, não dizem absolutamente nada. Não dizem absolutamente nada. Veja, não há tentativa de qualquer crime sem a tentativa. Esse é o ponto primordial. E que tentativa é essa? Veja, toda a narrativa passa por tentar vincular o presidente Bolsonaro e o seu entorno ao quebra-quebra do dia 8 de janeiro. E aí tem vários problemas lógicos muito bem definidos. Primeiro deles, tem vários problemas lógicos muito bem definidos. Perdão, eu acabei me atrapalhando aqui. Primeiro deles, o quebra-quebra do dia 8 tem potencial para subverter, derrubar a República? Nós temos recentemente condenações a 17 anos de prisão que foram feitas em plenário virtual. O Congresso Nacional, durante a pandemia, deliberou em casa. Significa que, ainda que os prédios viessem abaixo, o que pessoas desarmadas, obviamente, não são capazes de fazer, tendo em vista que as autoridades não estavam no prédio, em nenhum dos prédios, ainda que eles derrubassem os prédios, isso não seria capaz de impedir o funcionamento dos poderes da República. Então, ainda que eles conseguissem vincular o presidente Bolsonaro às ações do dia 8, e isto não ocorreu, basta ler lá as investigações e o documento que se tornou público, ainda que eles conseguissem, não tem materialidade. Quando a gente passa para a questão de colocar em dúvida o processo eleitoral desde 2019, eu fiz isso numa live de 2 horas ontem no meu canal, detalhadamente, não vou fazer aqui um comentário, mas reflitam sobre os fatos que causam não estranheza à população. Fatos como, por exemplo, proibir as pessoas de comentarem a amizade real entre Lula e Nicolás Maduro, ou sua posição com relação ao aborto. A gente pode abordar aqui as mudanças no processo eleitoral fora de prazo, como em 2020, quando o Luiz Roberto Barroso, 2020 ainda, Luiz Roberto Barroso muda o fluxo de votos no ano das eleições, a 4 meses do pleito, e contrata um supercomputador, contrariando a legislação eleitoral que exige o prazo de 1 ano, mesmo tendo orçamento todos os anos. A gente pode nos lembrar da parceria do TSE com as redes sociais, com a polícia, para averiguar a opinião das pessoas na internet. A proibição de se criticar as urnas sem que tenha uma lei que garanta isso. Então, eles querem... A base é o documento, que eu já esclareci. Colocar em dúvida o processo eleitoral, que me parece que os fatos, nós derrotamos o bolsonarismo, nós somos poderosos, nós somos a democracia. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal foi quem permitiu que o Lula voltasse à cadeira de presidente. Então, são afirmações deles. O que é que causa dúvida no processo eleitoral? O núcleo bolsonarista que colocou em dúvida, ou os fatos públicos? Então, eu acho que é por aí. Toda essa operação tem uma base fragilizada. Do ponto de vista do foco, objetivamente, vejo mais uma vez a criação de precedentes pragmáticos, vários deles para atingir todos nas esferas do poder. Nós temos um presidente partidário que foi conduzido para a detenção, presidente do maior partido do Congresso Nacional, e que não pode ser enquadrado como bolsonarista, embora abrigue o bolsonarismo, convenhamos, basta ver o Ricardo Nunes, candidato em São Paulo. Nós tivemos, além disso, a ameaça da cassação do registro do PL.
o que cria o precedente para ameaçar o registro de outros partidos políticos também. Nós temos a quebra dos precedentes para figuras militares de peso. E desbravamos uma caça às bruxas anunciada no ano passado na CPI, quando trouxeram o Paulo Sérgio. Eu alertei, isso aqui é um precedente para perseguir as figuras militares que não concordam com o regime. E é exatamente o que se desdobra agora. Há, portanto, um desdobrar de precedentes persecutórios que colocam a ameaça e a mira nos poderosos do país, bolsonaristas ou não. Talvez esse seja o ponto dos mais relevantes. Vale para o padre, enfim, poderia me alongar aqui com os inúmeros precedentes que foram abertos com essa operação e com a perspectiva do risco de prisão, que, no meu entendimento, do ponto de vista da opinião pública, seja o ataque midiático mais incisivo. Veja, o sujo, quando você tem alguém na família que está doente há muito tempo, com dificuldades, quase morte, e a pessoa morre, você sofre, mas a palavra da família é: puxa, também ele já estava mal há tanto tempo, né? Ah, a gente sabia. Não há uma revolta muito grande, mesmo com a dor. Agora, uma pessoa saudável que cai dura, meu Deus, que horror, estava tão bem. Então, acostumar a sociedade com a ideia de que o Bolsonaro pode ser preso é um passo importante para prendê-lo. Por isso, inclusive, não trato a prisão do Bolsonaro como pauta. Muito embora toda a desmídia esteja explorando estes movimentos para plantar na sociedade esta ideia. Eu acho que é mais ou menos por aí. Teriam mais coisas, gastei 2h30 para falar sobre isso ontem, em muitos aspectos, mas que dá para elencar nesse primeiro comentário, perdão se eu estendi um pouco, é mais ou menos por aí.